Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo, para vocês fazerem o diagnóstico com precisão, terem os melhores resultados, com a acupuntura, tratando as emoções dos seus pacientes. E durante essa semana estamos, em definitivo, com a semana da acupuntura emocional, que são aulas que eu faço à noite no meu YouTube, para mostrar para vocês como vocês podem ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Então sejam todos muito bem-vindos. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula da semana da acupuntura emocional e você não pode perder, ela vai ficar no ar por pouquíssimo tempo, então vai lá, assista essa aula e se prepare, porque amanhã às 8 horas da noite nós teremos a segunda aula. Gente, ontem foi uma aula diferenciada. Amanhã nós teremos um complemento dessa aula e na quinta-feira vamos trazer na prática algumas linhas terapêuticas que vocês podem começar a utilizar para regular a emoção do seu paciente. Então é um evento que você não pode perder, é online, é gratuito, só ir lá no link da minha bio, fazer a sua inscrição e assistir às aulas. Qualquer dúvida pode me chamar no direct também. Beleza? Hoje nós vamos falar aqui no Café com Acupuntura sobre um caso clínico a respeito de síndrome das pernas inquietas, tá? E aí, você tem pacientes com síndrome das pernas inquietas? Mais ainda, hoje vamos falar sobre síndrome das pernas inquietas por uma sequela neurológica pós-Covid. Então vai ser algo mais intenso, mais profundo mesmo, tá? Vou fixar aqui o tema da live para nós começarmos de uma vez por todas. Podcast não, Café com Acupuntura. Tava tão acostumado a fazer o podcast Melhores Alunos que já ia... Show! Maravilha! Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui, para ajudar nós nessas discussões. Beleza? Vamos lá? Vamos começar? Então, olha só que interessante. Deixa eu só delimitar aqui o quadro, porque hoje eu não estou no meu local habitual. Então, só para ter ideia de onde eu posso usar o quadro para vocês visualizarem melhor, tá? Então, nossa paciente é uma paciente do sexo feminino, 75 anos de idade. 75 anos de idade, que desenvolveu, a síndrome das pernas inquietas, por uma sequela neurológica pós-Covid, tá? Ela, do lado direito, ela não tem mais movimento, então a sequela neurológica com paralisia, do movimento do lado direito, tá? E essa paciente, então, ela vem apresentando algumas alterações importantes que nós podemos já começar a pensar a respeito através da fisiologia energética. Gosto sempre de fazer essas correlações porque isso me ajuda a entender melhor o meu paciente, não só nas suas características energéticas, mas também nas suas características emocionais, tá? Vamos lá, porque essa paciente, ela prefere, então, alimentos quentes. Se ela prefere alimentos quentes, é sinal que o estômago dela está frio. Tá? O alimento quente vem para equilibrar o yin e o yang ali do estômago. Ela prefere água natural, então parece que os rins dela também têm característica de energia fria. Tá? É uma paciente que prefere o calor. Se ela prefere o calor, parece realmente que ela tem frio interno. Tá? Pelas preferências, nós já temos ideias de como está energeticamente essa paciente. Tá? É uma paciente que prefere o doce. Nós vamos falar mais a respeito dessas características. E ela também prefere o salgado. Olha só que interessante. Preferência pelo sabor doce e pelo salgado. Tá? E emocionalmente, ela fala que ela tem muita ansiedade e muita preocupação.
muita ansiedade e muita preocupação, tá? Ela fala que a digestão dela é boa, mas durante a avaliação escutou-se muito burburismo, né? Aquele barulho na barriga que mostra muitos gases, né? Então, alteração ali também do intestino, em especial do intestino grosso. É uma paciente que está na menopausa há 38 anos, tá? E ela fala, né, que a infância dela foi super tranquila, mas que a adolescência dela foi uma adolescência um pouco conturbada. Ela preferiu não entrar em detalhes nesse primeiro momento. Mas se ela já traz isso, nós podemos, né, entender que tem algumas questões emocionais ali por trás na época da adolescência, tá? Então, é algo que nós não vamos bater o martelo, a paciente não trouxe mais a fundo essas questões, mas é algo que já nos deixa como um sinal de alerta aceso, tá? Mais interessante que tudo isso aqui, nós podemos perceber o quê? Que é uma paciente que teve Covid, e essa paciente, então, o Covid, nós sabemos que ela é uma síndrome, né, que afeta várias escalas da fisiologia energética, em especial rins, fígado, de uma maneira mais intensa, né? Então, não só o fígado e o rim, ela afeta diretamente o sangue, tá? Então, precisamos entender que essa patologia, mesmo nova, recente, nós podemos perceber que ela afeta muito o elemento água. E através do elemento água, ele começa a interferir também na madeira e no metal. Em especial no pulmão, em especial no intestino, tá? Além disso, ela afeta o sangue, tá? Então é uma patologia do elemento água que interfere diretamente na madeira e no metal. E o elemento água coordena o sistema nervoso central. Sistema nervoso central, que acaba gerando então um processo de comprometimento do sistema nervoso central, o comprometimento neurológico. E esse comprometimento neurológico, então, interfere onde? Interfere diretamente na musculatura. Na musculatura. O paciente, então, perde o movimento do lado direito. Deixa eu só confirmar se é do lado direito mesmo. Lado direito. Perde o movimento do lado direito. Tá? Além disso, interfere diretamente no elemento madeira, que coordena a regularidade energética. Então, um procedimento, um problema neurológico interferindo no livre fluxo de energia que acaba gerando uma irregularidade, né? Se a gente for pensar nos fatores patógenos externos, ocorre o vento, então gera um movimento involuntário. Movimento involuntário. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Então gera um movimento involuntário. Por que acontece isso? Porque nós temos aqui, então, um caso de desgaste da energia ancestral, desgaste da essência, que começa a acender a energia Yang, consumindo a madeira, gerando um excesso de energia Yang, um excesso de calor. Então, uma patologia que traz a ansiedade ou exacerba a ansiedade que já existia, consumindo a madeira, gerando movimentos involuntários. Síndrome das pernas inquietas. Perfeito? E isso atrapalha o quê? Atrapalha na emoção, piora a ansiedade, piora a preocupação, tá? Compromete ainda mais a parte muscular, compromete a parte digestória e não nutre muito bem o sangue. Não nutre muito bem o sangue. E mesmo sendo uma patologia neurológica, as questões emocionais interferem diretamente nas questões neurológicas. Pega um paciente com Parkinson, só para vocês entenderem, e deixa ele mais estressado, mais ansioso. O tremor dele piora.
o tremor dele piora. Então, as emoções interferem diretamente em qualquer patologia, em especial nas patologias neurológicas. Em especial nas patologias neurológicas. E através do Covid, essa paciente desenvolveu uma patologia neurológica que possivelmente, quando ela fica mais ansiosa, temos a piora desse movimento involuntário da síndrome das pernas inquietas. Show? Agora, nós vamos trazer o diagnóstico da língua para a gente entender se toda essa fisiologia energética que nós levantamos as hipóteses se confirmam. Então, vamos lá. Aqui. Isso. Aqui é a foto da língua. Vamos fazer o diagnóstico preciso dessa língua? Me ajudem aí. Aqui nós fazemos o diagnóstico por 4 etapas. Estou vendo que chegou uma galerinha nova aí. Então, nós fazemos o diagnóstico por 4 etapas. Primeiro, eu avalio a saburra, se ela está presente ou ausente. Se ela está presente, ela pode ser branca ou amarelada. Segundo fator, nós avaliamos a cor da língua. Ela pode ser arroxeada, vermelha ou pálida. Terceiro fator, nós avaliamos as alterações de formas. Fissuras, edemas, volume, marcas de dentições, se a língua está retraída, desviada ou trêmula. Né? E por fim, nós avaliamos a umidade de líquidos orgânicos, se tem mais acúmulo de umidade ou se ela está mais seca. Vamos lá então? Me ajudem no diagnóstico dessa língua aí. Primeiro fator, tem saburra? Se tem saburra, ela é branca ou amarelada? Ou a saburra está ausente? Questão de saburra, primeiro fator que nós vamos avaliar. Está presente ou ausente? Se ela estiver presente, ela é de qual cor? Branca ou amarelada? Exatamente, né? Uma saburra mais ausente, tá? Uma saburra mais ausente. Se nós observarmos, parece ter uma saburra muito leve nas laterais, mas ela está mais para ausente. É muito pouco saburra ali para a gente considerar ela ou com alguma cor. Saburra ausente, tá? Segundo fator que nós vamos avaliar, a cor dessa língua. E aí, essa língua ela tem uma característica de cor mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Como vocês conseguem visualizar a cor dessa língua? Cristina, essa aula vai ficar salva aqui no Instagram e eu subo ela também para o YouTube. Tá? Todos os cafés com acupuntura nós subimos ela para o YouTube e ela fica salva aqui no IGTV. Uma língua mais vermelha. Uma língua mais vermelha. Perfeito. Ela é vermelha. Tá? Vermelha. Gerou uma certa confusão aqui a respeito se ela é pálida. Deixa eu ver se eu acho uma língua mais pálida para a gente comparar. Olha aqui. Olha uma língua mais pálida para arroxeada, a diferença. Percebe a diferença? Que aquela lá é uma língua bem mais vermelha? Olha. Show? Ficou mais fácil de identificar? Show! Olha só que interessante. Olha só. Uma característica importante, ela parece ser vermelha, mas se a gente olhar a ponta dela, parece estar mais pálida, né? Parece que estar faltando sangue no coração. Olha que interessante. Até confirmaram aqui que realmente ela é mais pálida na ponta. Interessante isso aqui. Interessante isso aqui. Show! E o nosso terceiro fator que nós vamos avaliar são as fissuras. Tem fissuras essa língua? Ela está edemaciada? Ela está volumosa? Tem marcas de dentições?
ela é retraída? Como está essa língua? Quais são as características de alteração de forma que essa língua apresenta? Fissuras. Várias fissuras, em especial no triplo aquecedor médio. É uma língua edemaciada, volumosa, retraída? Sim. Volumosa, retraída? Show! Perfeito. E o último fator que nós vamos avaliar nessa língua são com relação à umidade. Essa língua ela é uma língua úmida ou uma língua mais seca? Ela tem brilho de líquidos orgânicos ou ela tem uma certa umidade? Show, fissura, retraída, um pouco volumosa, né? Em especial mais no centro, tanto é que ela abaula ali as laterais. Abaula ali as laterais, né? Show, úmida. Tem um certo brilho ali, né? Perfeito. Uma língua úmida. Show. Perfeito. Vamos traduzir isso? Se ela está com ausência de sabor, ela tem deficiência de energia do estômago, que não consegue fazer a maturação, a transformação e o transporte desses alimentos. Se ela está vermelha, ela tem calor. Se ela está pálida na ponta, ela tem uma deficiência de chuê, de sangue no coração. Nós falaremos mais a respeito disso, tá? Exatamente, né? Tem essa depressão nas laterais que entra dentro das alterações de forma por causa do volume, né? Por causa do volume, tá? Desse edema, principalmente ali no centro, né? Fissura, nós temos uma deficiência de energia em ti do baço. Ela está edemaciada, então tem uma estagnação, assim como está retraída, estagnação de ti. A energia está estagnada, está parada, não está circulando. E se a energia não circula, ela consegue mobilizar os líquidos orgânicos? Não, eles ficam acumulados, gerando essa umidade. Então nos mostra também uma deficiência de energia yang do pulmão. Perfeito, olha que interessante que temos agora, né, esse passo a passo de desequilíbrios energéticos e emocionais. Olha só, a paciente tem uma deficiência de ti do estômago. Deficiência de ti do estômago porque a língua dela está sem saburra. Essa paciente apresenta um quadro de calor. Calor. Olha lá, a gente já tinha falado da ascensão da energia yang. Ascensão da energia yang. Ela também apresenta uma deficiência de sangue, em especial onde? No coração. Deficiência de sangue, em especial no coração. Possivelmente pela estagnação de sangue, não está tendo esse processo ali no coração, tá? Deficiência de energia em ti do baço, que está gerando uma estagnação de ti. E a deficiência de energia em ti do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular, por isso também pode estar gerando borburismo. Olha que fantástico, olha que interessante ao ponto que nós chegamos com o nosso paciente. Vamos entender melhor esse processo. Nós estamos com um caso clínico de uma paciente com um quadro neurológico por conta de um Covid-19, tá? Que vem apresentando, então, calor, deficiência de energia com estagnação de energia, que gera um processo, né, de deficiência de sangue e deficiência de energia yang do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Todos esses padrões de desequilíbrios, eles geram um processo de consumo da essência, da energia ancestral, da essência Yin. Então, consumo da essência Yin. Se essa paciente tem tantas alterações, deficiência de Qi, do estômago, deficiência de Yin com estagnação, mostra que o processo metabólico dessa paciente
principalmente por escolhas alimentares, por hábitos alimentares, né? Por alterações ali no processo da digestão dos alimentos, estão atrapalhando todo o processo de nutrição dessa paciente. O que também nos mostra que temos uma deficiência da energia INT, que vem através da alimentação. Tá? Juntamente com toda essa estagnação que ela tem, o consumo da energia ancestral, ela também tem uma deficiência da energia Yang, né? O que acaba dificultando o processo respiratório dela, inclusive atrapalhando a mobilização das vísceras abdominais, em especial do intestino. Então, essa paciente também pode ter, tá, um certo grau de constipação intestinal. A partir do momento que ela tem uma alteração, uma deficiência, um desgaste das 3 energias primárias, ela também vai apresentar um processo na formação de uma energia secundária, que é o sangue. Certo? E quando ela tem essa alteração no sangue, isso aqui pode comprometer vários fatores. Tá? Em especial, se a alimentação dela é mais densa, mais hipercalórica, nós podemos perceber que essa paciente, tendo um comprometimento do sangue, o sangue nutre o sistema nervoso central, podendo gerar lesões neurológicas. E essa paciente teve um Covid-19 que também afeta diretamente o sangue, tanto é que ela apresentou uma sequela neurológica com a paralisação do lado direito. Show? Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo pegar? E se o sangue não circula da melhor forma possível, o que vai gerando? Vai gerando um comprometimento maior, em especial, né? Em toda a estrutura dessa paciente. O que vai fazer com que esse sangue passe pelo coração, e quando ele passa pelo coração, o coração imprime nele as emoções. E se o coração está, né, imprimindo muitas emoções, que acaba gerando mais ansiedade pela ascensão da energia Yang, né, o coração vai ficando sobrecarregado. E energeticamente, né, essa paciente vem apresentando um quadro de deficiência de sangue ali no coração. Por quê? Porque com certeza está com uma sobrecarga emocional muito grande. Ah, professor, mas essa deficiência de sangue no coração é um sinal de alerta? Fisicamente não, a não ser que ela tenha uma patologia já no coração, uma diminuição da fração de ejeção, um prolapso de válvula, né? Se já teve algum infarto, se ela está tendo algum comprometimento de coronariopatias, tá? Mas a princípio, isso nos mostra apenas que o coração está sobrecarregado emocionalmente. Às vezes essa paciente tem uma sobrecarga emocional muito grande. Paciente de 75 anos, extremamente preocupada, né? Ansiosa, né? E o idoso ele já tem essa sobrecarga emocional muito grande. Show? E aí então, né, ela tem esse comprometimento. E é por isso que o Covid nela veio e gerou toda essa patologia. Porque possivelmente essas estagnações de energia, esse calor, essa deficiência de Yang ela já tinha um comprometimento ali no sangue. Quando o Covid vem, ele gera ainda mais desgaste, ainda mais comprometimento, gerando então alteração maior no sangue, chegando no sistema nervoso central. Ah, professor, mas com a acupuntura nós seremos capazes de melhorar esse quadro neurológico dessa paciente? Reverter? Dificilmente. Ah, professor, por que você fala dificilmente? Porque a gente não sabe. Vai que a paciente responde bem e tem uma melhora. Ah, vai reverter total? Não. Mas nós podemos gerar um autocontrole emocional para essa paciente
E esse autocontrole emocional pode diminuir a interferência energética em cima do elemento fogo, em cima do elemento madeira, diminuindo esse movimento involuntário, melhorando a circulação energética e diminuindo um pouquinho essa sobrecarga sobre o membro que ela tem a síndrome das pernas inquietas. Show? Tá fazendo sentido para vocês? Então, como já é um quadro neurológico, eu buscaria trabalhar essa paciente de uma maneira profunda. Onde? Nas dessensibilizações emocionais. Para gerar um autocontrole emocional para essa paciente, e ela tendo um autocontrole emocional, ela vai gerar um reequilíbrio energético, e o reequilíbrio energético pode melhorar, né, a qualidade de vida dela. Show? Como nós podemos fazer isso então? Se nós já percebemos que ela tem um quadro de alteração das 3 energias primárias e do sangue, o que nós podemos fazer? Dessensibilização do elemento terra primeiro. Por que, professor, o senhor começa pela terra? Porque olha a quantidade de alterações energéticas que ela tem no movimento terra. Tá? Juntamente com isso, nós podemos associar a uma melhora da alimentação dessa paciente. Uma melhora da alimentação dessa paciente. Ah, professor, mas o paciente de 75 anos, é possível ela fazer uma dieta? Não estou falando de dieta. Não estou falando dela perder peso. Estou falando dela melhorar as escolhas alimentares dela. Dela ter um processo, né, de buscar uma alimentação mais saudável. Show? Dessensibilização da terra. Depois faremos dessensibilização. Podemos fazer aqui, ó, da água. Para quê? Para melhorar esse padrão de desequilíbrio da essência. Depois podemos fazer a dessensibilização do metal, juntamente com a dessensibilização do fogo, que coordenam a energia Yang. A água coordena a essência Jin. E a terra, a essência Yin. Show? Depois nós podemos fazer a dessensibilização da madeira. Por quê? Porque a madeira coordena a energia secundária, o sangue. Então, além de nós fazermos um reequilíbrio energético e emocional nessa paciente, nós estamos fazendo um equilíbrio geral de todos os movimentos, de todas as energias primárias e energias secundárias. Ah, professor, em um outro momento posso fazer a dessensibilização gestacional? Podemos. A paciente falou que teve uma adolescência um pouco conturbada, não entrou em detalhes, mas nós já entendemos que ali pode ter algum fator que vai auxiliar esse processo de limpeza dessas emoções. Se nós podemos trazer uma calmaria para esse paciente, uma liberdade, um desbloqueio, por que não promover isso no paciente? Por que não promover isso no paciente? Quantos pacientes estão bloqueados emocionalmente? Pensou, paciente, ela tem 75 anos. Tem 75 anos, mas ela tem uma paralisação já do lado direito. Tem a síndrome das pernas inquietas. Tem muito emocional envolto por trás. Por que não dar um acalento mental, uma calmaria mental, uma serenidade mental para essa paciente, para ela ter mais qualidade de vida? Para ela ter mais qualidade de vida. Então, tudo isso aqui nós vamos fazer para trazer um autoconhecimento, um autocontrole das emoções, para que essa paciente comece a gerenciar melhor a sua regulamentação emocional, ter uma regulação emocional maior. Show? Associado com tudo isso aqui, você pode associar e fazer uma craniopuntura. Craniopuntura. Posso usar de Yamamoto? Pode. Se for a de Yamamoto, você vai usar os pontos cérebro, cerebelo e gânglios da base. Por quê? Porque é um quadro neurológico. Gânglios da base, associado com o ponto D, que vai pegar membros inferiores. Você está auxiliando um quadro neurológico, melhorando ali a perna. Ah, professor, quero usar a craniopuntura chinesa também. Pode usar.
a chinesa, você vai usar a linha motora na porção de membros inferiores. Show! Então você pode associar a craniopuntura para melhorar o quadro neurológico e, associado, fazer as dessensibilizações emocionais para que essa paciente possa ter uma limpeza emocional mais funda. Fez sentido isso aí para vocês? Manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender que fez sentido para vocês ou não. Junto com essas dessensibilizações, nós estamos fazendo um reequilíbrio energético e emocional. Um reequilíbrio energético e emocional. Por isso que eu estou fazendo o evento Semana da Acupuntura Emocional, onde eu mostro como vocês podem fazer essas dessensibilizações a ponto de ajudar o seu paciente a desenvolver uma melhor no controle emocional. Quanto nós podemos ajudar os nossos pacientes? Quanto nós podemos ajudar os nossos pacientes a desenvolver um desbloqueio emocional, trazendo uma conscientização e uma racionalização dessas emoções? Tanto é que, inclusive, nesse caso aqui, nós podemos usar a dessensibilização do sistema límbico, que é uma limpeza emocional mais geral, juntamente com clareza mental e discernimento. Por quê? Porque quando nós fazemos isso aqui, nós estamos melhorando o padrão mental do nosso paciente, trazendo as emoções ali do sistema límbico para o neocórtex. Tudo isso eu estou explicando, e expliquei mais a fundo na aula de ontem, da Semana da Acupuntura Emocional. Se você não assistiu, assista essa aula de ontem, porque amanhã às 8 horas da noite faremos mais uma aula aprofundando esse tema. Eu quero mostrar para vocês como vocês podem ter melhores resultados tratando esse emocional do seu paciente. Show? Esse, então, foi o nosso caso clínico de hoje. Tá? Vou subir ele para o YouTube e posto o link para vocês lá no canal do Acupunturista no Telegram. Então é lá que você precisa estar se você quiser receber aulas e vídeos curtos, né? Com explicações sobre medicina tradicional chinesa todos os dias, falando sobre como regular as emoções, como gerar esses melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Show? E se você tem algum caso clínico que queira que eu discuta, mande para mim no direct a foto da língua, né? E a anamnese do seu paciente, que eu trago aqui também no Café com Acupuntura para a gente debatermos. Show? Perfeito? E qualquer dúvida, estou sempre à disposição no meu direct. Tá? Pode ir lá mandar as suas dúvidas que eu faço questão de responder. No mais, fico por aqui, né, convidando vocês e reforçando o convite para estarmos juntos amanhã às 8 horas da noite na Semana da Acupuntura Emocional. Mas para você assistir a aula de amanhã, eu recomendo que você assista a aula de ontem. Porque a aula de ontem foi determinante para esse processo. Ah, professor, não encontrei a aula. Me chame no direct que eu te mando o link para você assistir. Eu quero que você assista essas aulas, porque isso vai virar uma chave muito grande na sua mente para você entender melhor os seus pacientes. Show? Mais do que isso, essas aulas ficam disponíveis por tempo limitadíssimo. Então corra e assista, porque elas saem do ar. E toda vez que eu faço eventos dessa magnitude, alunos vêm chorando depois. Ah, professor, eu estava na metade da aula e saiu do ar, queria continuar vendo. Não tem como mais. Então tira um tempinho do seu dia aí, assista essa aula, para você começar a entender como você pode transformar a sua vida e a vida do seu paciente. No mais, conte comigo nessa jornada e qualquer dúvida estou sempre à disposição no meu direct. Um grande abraço e até mais. Cibele, aguarde seus casos clínicos. Pode mandar que eu coloco aqui na lista pra gente fazer. Tá? Um grande abraço e até amanhã. Qualquer dúvida, estou sempre por aqui. Tchau, tchau, pessoal.